Olá, eu sou a Sara Vanderleia e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre calorimetria. O que é essa calorimetria? Calorimetria é a área da física responsável pelo estudo das trocas de energia térmica em forma de calor que ocorre entre dois ou mais corpos e suas vizinhanças. Então, por meio da calorimetria, é que é possível saber qual a temperatura de equilíbrio de um sistema de corpos e qual é a quantidade de energia térmica necessária para observar as variações de temperatura ou as mudanças de estados físicos, né? Então, aqui calorimetria está totalmente voltado ao calor. Então, o que é esse calor? O calor, ele representa a energia transferida de um corpo para outro, em uma função unicamente da diferença de temperaturas entre eles. Então, este transporte de energia na forma de calor, ele sempre ocorre de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, aqui nós temos a equação fundamental da calorimetria. Então, a quantidade de calor sensível recebida ou cedida por um corpo pode ser calculada através dessa seguinte fórmula: Q igual a M vezes C vezes ΔT, sendo que o Q é a quantidade de calor sensível, M é a massa do corpo, C é o calor específico e o ΔT é a variação de temperatura, ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, quando você se deparar, você já sabe como calcular. Tendo a fórmula, é só aplicar os valores, substituir. Trocas de calor. Quando dois ou mais corpos trocam calor entre si, essa transferência de calor acontecerá de forma que o corpo com maior temperatura cederá o calor para o de menor temperatura. Então, esses corpos isolados termicamente do exterior, essa transferência ela irá ocorrer até atingirem um equilíbrio térmico. Então, enquanto não houver um equilíbrio térmico, essa transferência de calor ela não para. Então, aqui eu trouxe também para vocês uma formulazinha de como descobrir essas trocas de calor. Então, nós temos a soma de Q, que será igual a Q1 mais Q2 mais Qn. Isso vai depender muito do sistema. Então, onde temos a soma total da quantidade de calor do sistema e a quantidade de calor cedida ou recebida por cada corpo, sendo que o calor cedido é negativo e o calor recebido é positivo. Agora, vocês vão ficar com um pequeno experimento que você pode até fazer na sua casa, pois ele é muito simples, para podermos colocar em prática essa parte da calorimetria. Olá, meu nome é Rosiane Soares. Hoje eu vou mostrar para vocês como faz um experimento sobre calorimetria. Para isso, vocês vão utilizar uma latinha de refrigerante, uma tinta na cor preto fosco, um termômetro. Esse termômetro que eu estou utilizando, ele é um termômetro que a gente utiliza em casa, mas para um resultado mais eficiente, vocês utilizam um termômetro de laboratório. Um isopor e 250 ml de água. Primeiramente, vocês vão pegar essa latinha de refrigerante e pintar com a tinta preto fosco. Feito isso, depois da latinha já toda pintada na cor preto, vocês vão pegar as 250 ml de água e colocar dentro da latinha.
Feito isso, depois de colocar, vocês vão ter que medir a temperatura inicial, ou seja, a temperatura que essa água está. Depois de ter medido a temperatura inicial, você vai fazer uma base com um bloco e uma cerâmica. Pode ser uma tábua também. Vocês vão colocar a latinha em cima, onde a sombra fica projetada. O que acontece? Vocês vão deixar essa latinha 5 minutos. A cada 1,5 minutos, você vai agitar a latinha com a água para fazer com que a temperatura dentro da lata ela fique mais homogênea. E isso você vai fazer por 5 minutos. Depois de ter ficado 5 minutos exposto ao sol, você vai pegar o isopor, colocar a latinha dentro e medir a temperatura. Como eu já havia falado, depois vocês passou os 5 minutinhos lá no sol, vocês fazem todo aquele processo sim de agitação, você coloca a latinha no isopor e logo em seguida você mede a temperatura novamente para saber qual a temperatura final. E por hoje é só, o experimento era esse. Muito obrigada.